Mundo isolado. A quarentena durante a peste negra. Durante a Idade Média, a pandemia da doença dizimou uma grande parte da população da Europa com uma força assustadora. Há pouco mais de um ano, o primeiro caso de coronavírus foi registrado no Brasil. Depois disso, semanas se passaram até que o lockdown fosse instaurado no país, a fim de conter uma doença que já estava se espalhando por todo o mundo. Atualmente, em 2021, o número de mortos pela doença em território nacional já passa dos 259 mil. Ao mesmo tempo, novas variantes da Covid-19 são descobertas em diversos países, inclusive no Brasil, onde uma cepa foi registrada no Amazonas. Com isso em mente, muitas pessoas passam a questionar o verdadeiro poder da quarentena na contenção de uma pandemia. Registros da peste negra, uma epidemia que dizimou grande parte da população europeia no século XIV, no entanto, nos mostram que o lockdown pode ser essencial para a redução dos impactos de uma doença. Herança do passado. Ainda que as gerações modernas não estejam acostumadas com o conceito de uma quarentena geral, não é a primeira vez que o mundo recorre à medida. Em casos de doenças como a SARS e a gripe espanhola, por exemplo, o lockdown foi um dos recursos mais usados para tentar evitar a disseminação da enfermidade. Em meados do século XIV, no entanto, foi a peste negra que gerou uma onda de pânico em diversos países da Europa e da Ásia. Originário de uma bactéria disseminada através de pulgas e era carregado por ratos em embarcações. No total, estima-se que a pandemia da peste negra resultou na morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Acometidos pela doença, os enfermos faleceram rapidamente, em um processo agressivo que durava, no máximo, 5 dias. Sistema de quarentena. Durante a Idade Média, no entanto, o método do isolamento social era bastante precário e levou muito tempo para acontecer da forma recomendada. Por isso, a luta para tentar reduzir a força, potência e letalidade da doença durou anos. Na Europa, as medidas de quarentena foram pioneiras. Frente ao número assustador de mortes diárias, cada cidade estipulou uma organização baseada nas informações e condições presentes na época. Assim, o continente tornou-se uma referência. Em entrevista ao Story Extra, a historiadora Helen Carr explica que a cidade italiana de Veneza, por exemplo, foi a primeira a definir medidas de isolamento em uma tentativa de controlar o caos. Inicialmente, os venezianos determinaram o fechamento de seus portos para os navios que chegavam. Modelo de quarentena. Segundo a historiadora, sempre que uma nova tripulação chegava na cidade, era obrigatório o cumprimento de um período de 30 dias em isolamento, o que logo se tornou 40 dias. Foi assim que nasceu a quarentena, como conhecemos hoje. Mais tarde, no entanto, os venezianos chegaram ao ponto de estabelecer uma ilha de quarentena. Naquela época, a região de Lazareto Vecchio recebeu um hospital de emergência, erguido especificamente para cuidar das vítimas. De acordo com a historiadora, tais medidas ajudaram a diminuir alguns impactos da doença e, sem elas, eventualmente, mais mortes ocorreriam. Apesar delas, cerca de 100 mil pessoas faleceram em decorrência da enfermidade na cidade italiana. Muito por isso, cemitérios foram construídos de última hora para enterrar as centenas de vítimas da peste. Séculos mais tarde, em 2007, uma escavação realizada na cidade revelou mais de 1.500 esqueletos de pessoas que supostamente faleceram com a peste. Além das fronteiras. Ainda em entrevista ao portal da BBC, Helen Carr lembra que Londres, a capital da Inglaterra, também aderiu a algumas medidas de contenção. Acontece que, em 1377, a população local foi brutalmente dizimada pela doença, porque as medidas tomadas até então não foram o suficiente para controlar a peste. Com tantas mortes, as autoridades locais buscaram uma nova forma de se comportar e, quando a doença voltou a assolar Londres, o prefeito criou diversas exigências. Em 1563, por exemplo, passou a ser obrigatório que cruzes na cor azul fossem ser colocadas nas portas das casas de pessoas portadoras da doença. Ainda mais, caso conhecessem alguma vítima da peste, as pessoas eram obrigadas a permanecer em casa por um mês. Só quem não tinha nenhum tipo de contato com pacientes infectados tinham a permissão para sair de casa. Em casos de pessoas não afetadas pela peste negra, os indivíduos eram aconselhados a carregar algo branco consigo. E todos na cidade seguiam a regra. Quem se esquecesse das obrigações era multado no ato e até mesmo preso pelos oficiais locais. Por fim, segundo a historiadora,
Algumas medidas no esquema de imigração também foram tomadas, visto que viajantes de regiões contaminadas eram proibidos de entrar na cidade. Embora as medidas de contenção não tenham sido suficientes para evitar mortes, os impactos foram, de fato, menores. Cicatrizes eternas levou mais de 200 anos, entretanto, até que a Europa conseguisse se restabelecer após as inúmeras perdas causadas pela temida peste negra. Por sorte, a letal versão da doença que assolou o mundo no passado já não existe mais. Ainda assim, estudos divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam algumas informações inquietantes. De acordo com os dados, entre os anos de 2010 e 2015, cerca de 3.248 casos da peste foram registrados no mundo, com 584 mortes. Todavia, devido ao avanço da medicina, a doença tornou-se mais fácil de controlar e de tratar. De qualquer forma, o risco por contágio ainda existe, apesar de ser pequeno. A maioria dos casos aconteceram na República Democrática do Congo e no Peru. Como as pessoas da Idade Média lidavam com os mortos da peste negra? A Europa do século XIV foi devastada pela doença, que matou cerca de 1/3 da população. A peste negra causou uma das mais devastadoras pandemias da história, fazendo entre os 75 e 200 milhões de vítimas no decorrer dos 4 anos de seu primeiro, e mais mortal, surto, ocorrido durante o século XIV. Se hoje esses números já seriam assustadores, no passado foi muito pior. De acordo com a historiadora Vera Machlini, que deu uma entrevista para Super Interessante em 2011, a doença foi responsável por varrer para o mundo dos mortos cerca de 1/3 da população da Europa da época. Assim, o número crescente de cadáveres logo se tornou um problema para as pessoas do período, uma vez que não havia tempo hábil para dar cerimônias funerárias adequadas a todos, ou mesmo cavar sepulturas individuais. Enterros múltiplos. De acordo com uma reportagem do The Guardian de 2006, que divulgou as informações do livro Necropolis, London and its Dead, em tradução livre, Necrópole, Londres e seus mortos, escrito pela jornalista Catherine Arnold, a construção de valas comuns logo se tornou uma realidade frequente naquele período da Idade Média. A prática era uma alternativa aos cemitérios que rapidamente se tornavam superlotados. No livro History of London, que foi lançado em 1739 pelo historiador William Maitland, ele relatou sobre um bispo londrino que comprou um terreno apenas para transformá-lo em uma vala comum. E quando este ficou sem espaço, um proprietário de terras da região contribuiu comprando uma área adicional de mais 13 acres. Como resultado, estamos até hoje descobrindo onde ficaram localizadas essas sepulturas coletivas. Em 2017, por exemplo, o Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências Tchecas desenterrou mais uma delas na República Tcheca. Um total de 30 covas coletivas foram capazes de armazenar uma quantidade de 1,5 mil esqueletos, segundo foi repercutido pela revista Galileu. Mudança cultural. Ainda segundo Catherine, a peste negra foi responsável por mudar a relação dos europeus com a morte. Isso porque, antes, os cemitérios seriam usados como espaços de socialização. Os cemitérios eram espaços comuns que ficavam no centro da vida paroquial, mais parecidos com mercados de rua do que qualquer coisa. Bandas de atores viajantes ensinavam peças de teatro, as pessoas jogavam futebol, dançavam, bebiam e lutavam no terreno sagrado, afirmou a autora em uma entrevista para a Vice em 2015. Embora as pessoas da época não tivessem conhecimento de que o mal era causado por um micro-organismo, uma bactéria que hoje conhecemos como Yersinia pestis, e também não tivessem como saber que as pulgas e os ratos serviam como transmissores, eles eram capazes de fazer a conexão entre cadáveres da peste e novos infectados. A peste negra levou os devotos a questionarem a própria natureza da existência. A morte, antes a conclusão inevitável de uma boa vida cristã, havia se tornado então uma aparição aterrorizante, golpeando sem alerta e exterminando uma geração inteira, concluiu Arnold na mesma entrevista. Outros efeitos do surto. A peste negra acelerou o declínio da servidão e a ascensão de uma classe próspera de camponeses, os Seelmen, no século XV, escreveu Norman Cantor no livro No Despertar da Peste, o que também foi divulgado pela Vice. De acordo com ele, a escassez de mão de obra contribuiu para esse cenário. Os camponeses podiam pressionar por salários mais altos e mais eliminação de taxas e restrições servis. Os proprietários mais empreendedores acabaram se preparando para ceder às demandas dos camponeses.
A melhoria do padrão de vida de muitas famílias camponesas é demonstrada pela mudança de louça de barro para panelas de metal que os arqueólogos descobriram, explicou o autor.